nessa terça-feira, Bruno Mussi e Sérgio Coelho detalharam o planejamento financeiro do Galo via SAF para 2024. E algo que eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás, se confirmou a necessidade de reduzir custos e diminuir a folha salarial. De acordo com o Sérgio Coelho, o Atlético vai ter 400 milhões de reais para o futebol. Mas calma, isso não significa que o Atlético terá 400 milhões para contratar, muito longe disso. Esse valor inclui gastos com o futebol profissional, com a base e também com logística. Em determinado momento da entrevista, o Bruno Mussi chegou a falar que serão 210 milhões de reais destinados à folha. Quando a gente fala em folha, a gente inclui salários, direitos de imagem e também luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, além de 40 milhões de reais de investimento. Ou seja, para contratações, o Galo terá uma grana curta de 40 milhões de reais. É mais do que o Atlético investiu nos reforços em 2023. Nesse ano foram 19 milhões utilizados na contratação e aquisição de direitos econômicos. Mas aí eu preciso chamar a atenção para vocês numa questão. O Atlético não tem gastado muito para adquirir direitos econômicos de atletas, mas tem investido alto no pagamento de luvas. Você pega jogador de graça, como o Paulinho, como o Pavon, como o Hulk, e eleva o custo da folha salarial, pagando uma luva, um prêmio pela assinatura mais alto. Isso não vai poder mais acontecer. Até porque a folha salarial, se você dividir os 210 milhões por 13, estou incluindo o 13º, você vai chegar a um número de 16 milhões e 100 mil reais, que é exatamente a folha salarial do Galo de hoje. Só que esse valor de 16 milhões e 100 mil da divisão dos 13 vezes 210 precisará também ser reduzido por conta dos impostos. É até difícil calcular qual vai ser o imposto em cima desses 16 milhões e 100 mil, porque parte é paga em carteira, aí o imposto é maior, parte é paga em direito de imagem com uma incidência de imposto menor. Mas se a gente calcular 20% de impostos de tributação, dá para dizer que a folha do Galo para a próxima temporada vai ficar em algo na casa dos 12 milhões e 900, 13 milhões de reais para arredondar. Ou seja, o Atlético precisará reduzir sua folha, vai abrir mão de jogadores mais caros e não vai poder investir tanto em contratações como o torcedor imaginava. Vou dar um exemplo claro. O Scarpa, que é alvo de especulações. O Nottingham Forest quer 4 milhões de euros. Se gastar esses 4 milhões de euros, o Atlético vai ter investido 21 milhões de reais em apenas um jogador e vai ter mais ou menos esse mesmo valor para todos os outros reforços com aquisição de direitos econômicos. A folha e o custo do Galo serão uma meta muito severa no próximo ano. A SAF do Galo não quer gastar mais do que pode. 24, 25 e 26, 2024, 2025 e 2026, vão ser anos de estruturação, anos mais, aspas, modestos. E aí quem está usando esse modesto sou eu. Mas eu acho isso legal, na teoria, porque tenta passar essa transparência para o torcedor, para a imprensa, que também cobra, nós cobramos. E é legal porque fala, ó, nós não vamos fazer loucuras. Okay. Isso, na teoria, é maravilhoso. Só que o que acontece no futebol brasileiro? Esse discurso acontece antes da temporada. Exatamente. Ou acontece no início da temporada, para que eles passem para a imprensa e para o torcedor, olha, gente, nós estamos trabalhando com pés no chão, não vamos dar passos maiores que a perna, então nós vamos aqui trabalhar e levar essa SAF do Atlético com muita seriedade. E aí é legal, porque o torcedor ouve isso e fala, não, vou entender. Aí a imprensa ouve isso e fala, não, vou entender. Começa o campeonato. Ok. 5 derrotas. 5 porrada. A torcida vai para a porta do CT, a imprensa abre o microfone e começa. Time é fraco. Gente, cadê o resultado? E aí, sabe que alguns, não estou falando que eles vão fazer isso não, tá? Mas alguns fazem. Nossa senhora, nós temos que contratar. Já manda embora 2 treinadores, são 4 na temporada, e aí vem a janela do meio do ano, traz uma barca. Mas isso E é o aí modo foi operante embora. do futebol. Pois é. Que é aquilo que a gente discute muito com relação a... Ou nós da imprensa entendemos isso e vamos cobrar dentro dessa realidade. A cobrança ela vai continuar porque ela é paralela e ela anda junto com o futebol e faz parte de um todo. Sim. O torcedor também aprende que, ó, eles não. É isso, cara. O time vai ser esse. Se for competitivo e tiver lá em cima, ótimo. Se não tiver, cara, não poder fazer loucura. E aí eles vão ter tranquilidade para trabalhar, ou senão vai ser. É isso, o mas Deus aí- nos acuda de novo. Mas aí eu acho que tá muito mais ligado ao discurso, ao que vende, né? Como o próprio disse o Grice no bloco anterior sobre, o que o Atlético chegou a falar isso, né? Vamos ter aí 3 hooks por folha, 4 hooks por folha. É um
um discurso completamente desconexo com a realidade do clube. Quando você fala em 13 milhões, 14 milhões de folha salarial, é uma folha salarial legal, ok, mas ela não vai competir contra Flamengo e Palmeiras principalmente. Eu estava dando, enquanto no outro bloco a gente conversava sobre a questão da folha salarial, eu estava dando uma olhada em quanto o Flamengo pretende gastar com atletas na próxima temporada. Sabe qual que é o valor? Entre 300 e 400 milhões de reais. 10 vezes mais que o Atlético. É 10 vezes mais. É o Não, valor isso- do Atlético, isso de é o valor do departamento de futebol do Atlético. É o valor do departamento de futebol do Atlético que o Flamengo vai gastar em contratação. Vocês têm noção da distância que é isso? Não. Investimentos, né? E aí, Investimentos. quando a gente vai discutir aqui principalmente sobre fair play financeiro, sobre a construção de uma liga, sobre evitar estes disparates, é justamente por isso. Porque vai chegar o momento do futebol brasileiro, gente, que vai ser o Flamengo ganhando um campeonato sim, Outro não. outro não. É. Outro sim, outro não. Outro ou vai sim, ou outro acontecer, também. aí vai acontecer mais ou menos o que acontece na Alemanha hoje, que é emendar título assim, como o Bayern de O Munique discurso emenda. de austeridade, ele é maravilhoso. É lindo. Ele é lindo. Ele é lindo porque envolve planejamento, gente. E planejamento É e lindo. projeto no futebol, ele é bem teórico. Ele é bem teórico. É só Muda-se observar o que muito. aconteceu com o Curitiba esse ano, Não teve que abrir as pernas depois para contratar? É, Como tava no Curitiba, desespero? Vasco, No meio da No meio da temporada. temporada. E aí, ô Tonton, o discurso de austeridade, ele é lindo. A imprensa escuta e entende, valoriza, o torcedor entende, bate no peito, mas é só não ter resultado que vai tudo para água abaixo. Se o dirigente, se o CEO, se o gerente baterem o pé e aguentarem a pressão, É passional, olha, velho. deixa Mas- o pau cantar. mas aí tem corre outro o risco detalhe, até de Cesar. ameaça, o que eu acho completamente errado. E foi hein? talvez o Criminoso. Mas aí vai ter austeridade. Mas Talvez aí- o time que mais levou a sério isso foi o Cruzeiro. De todas as SAFs, de todo mundo, talvez o Cruzeiro foi o time que mais levou a sério, é o time que tá tomando mais porrada. Ou precisou fazer isso. Tem uma Eu- diferença. E Não, mesmo precisou assim, não. Rafa, O Cruzeiro prometeu que não teria gastos Beleza. É porque não gigantes. tinha Beleza. dinheiro, gente. Quem, Então, comprou, quem pronto. comprou o Cruzeiro, gente, não tem capacidade de investimento. tá, mas aqui, e mesmo Por isso. assim, foi... o futebol brasileiro deu uma contaminada. Deu. Traz um jogador de 1 milhão, que é o Matheus Que Pereira. foi o que extrapolou. Porque né? no começo do ano, Eu um não sei jogador se de 1 milhão... extrapolou também, né? Mas aqui, um Não jogador sei de... se dá pra dizer que extrapolou. Um jogador de 1 milhão no começo da temporada era impensável. É o No William, discurso, no discurso dos dirigentes, o Matheus Não, Pereira. sim, Matheus sim. Pereira. Era impensável, gente. Ah, mas aí você Mas começa... eu não acho que ter foi... ajuda de patrocínio. Que foi feito no desespero pra buscar um resultado. Não? Até Tava porque planejado? o momento era, era razoável. Não era. Se não Do tá no Cruzeiro? planejamento, gente, Não se é. não O tá no Cruzeiro tava planejamento... dentro da meta. Não, mas é porque o planejamento Dentro da muda. meta. O planejamento muda, né? Ao longo da temporada. Ah, sobrou um dinheirinho aqui. Ah, conseguimos aqui um dinheirinho a mais aqui. Dá pra investir. Dá pra pegar um jogador melhor. Posso estar enganado, mas não acho que tenha sido na questão, na base do desespero. Como foi, por exemplo, Vasco, Santos principalmente. Acho que o Santos é o principal caso desses. Porque o Vasco ainda tem ali o investimento da SAF. Curitiba Curitiba também. também teve investimento de SAF e tudo mais. O Santos não, acho que foi Bahia. O grande A grande problema loucura. que eu acho, TJ, com relação ao Atlético nessa questão da austeridade, é que quem estava no clube é que acabou comprando o clube, né? É aquilo, aquela conversa que a gente sempre tem. Por que já não pensaram na austeridade antes? O discurso mudou completamente Mudou. de antes Aí- de ser dono para depois de ser Aí dono. quando você coloca o seu dinheiro Porque lá... antes de ser dono, o discurso era vamos competir com Flamengo e Palmeiras. Esse é o Perfeito. problema, Depois de ser Perfeito, dono, perfeito. o discurso é vamos ter 3 anos aí de Perfeito. pé no chão, Verdade, porque verdade. precisamos colocar a casa em ordem. É verdade. Então que o discurso seja feito Mas na o prática. discurso agora é o que está certo, tá? Importante dizer isso. Importante dizer Também que o concordo. absurdo era o discurso anterior, que era mentiroso. Porque não tinha condição de sustentar. Mas aí tem um detalhe. Agora o discurso A é certo. gente vai ter que esperar acontecer pra gente dar um pouco mais de credibilidade Total, nesse discurso. total. Esse é o ponto. Esse Mas é o eu ponto. acho- serve pra Esse todos. é o Pra ponto. todos, Esse pra é o todos. ponto. O que eu acho, Cabidão, é o seguinte. Cara, se Bruno Musi, Sérgio Coelho, todos os R's, se todo mundo tá lá, se eles conseguirem, mesmo se tiver em 10º na tabela, porque se tiver no G4, gente, aí fica fácil, porque de lá de cá com o microfone a cobrança diminui e o do torcedor idem. Mas vamos trabalhar de 8º a 13º. Se tiver aí, vai aguentar segurar esse discurso? Porque se aguentar, eu vou bater palma de pé. Porque aí vai mostrar uma parada de Mas gestão. é Gente, eu difícil, avisei. E não- Eu avisei que 24, 25, 26 iam ser isso. E o, que Mas é e o que difícil. cabe a nós nesse momento? Nós vamos cobrar contratações?
até 40 milhões, velho. Não me deu o número. Então, exato. Aí o que você pode criticar é assim, cara, você gastou 40 milhões, um jogador você trouxe, ele já custou 25. Mas Ele isso- resolve? Ele é o Hulk? Então, mas aí é que tá. Tudo vai depender de quem é esse cara. Saiba gastar. Exatamente, Criatividade. Aí o Rodrigo Caetano fala então assim, vamos- bicho, tô Porque ferrado. contratar Vou ter que ser também inteligente. por contratar... Erra gente. menos, tem que errar menos. Não, vai ser legal Tem no margem, início né? da temporada, porque eu falo sempre de início de temporada. No caso, depois a gente pode ir pro Cruzeiro de novo, questão, eu trouxe Gilberto, trouxe Nicão, trouxe Wesley, se eram boas contratações ou não. No caso do Galo, por exemplo, citou o Scarpa. Aí Eu todo mundo vou falar aprovado. por mim, 4 milhões de euros, eu acho um bom nome. Dos 40 que você tem pra gastar 20, metade no Scarpa, eu acho muito bom nome. Eu gastaria. Melhor do que você trazer vários de 3 milhões ou 4, Eu você tô- vai ver isso se eu vai também jogar ou acho. não. Eu concordo. Aí Com isso eu que tá. concordo Trouxe o plenamente. Scarpa, gastou metade do Aham, que tinha. aham. Chegou em agosto, o Scarpa zero. Não, mas aí... Entendeu? É. Aí cabe a nós falar assim, gente, a escolha foi maravilhosa É do isso, Scarpa, é não isso. deu certo. E o time tá em oitavo, não vamos mandar o Scarpa embora e trazer o Perfeito, Rafa. Messi. Perfeito. Mas aí cabe a nós mantermos o discurso. Mas gente, aqui, entendeu? do Gilberto, Também. do Tô falando Gilberto, o que pelo cabe a menos- nós, tá? Do O que cabe Gilberto a nós nós. mantemos, não mantemos não? E Eu mas- mantive. por isso que eu trouxe Ô, o Gilberto, Cruzeiro. eu mantive. Pera. Não dá pra colocar Gilberto e Scarpa no mesmo Não, discurso. Mas aí ó, nós estamos mas falando é do que o A gente tá proporcional. falando aqui de um cara que vai resolver, entre aspas, o problema, que é o Gustavo Scarpa. o Cruzeiro, dentro daquilo Né? que foi a meta do qual que é Cruzeiro, a do, garantia? do Problema, discurso do Qual que é a Cruzeiro. garantia que ele vai resolver, irmão? Ele pode chegar aqui e não Não, resolver. garantia nenhum jogador Nenhuma. tem. E o Mas discurso- aí a gente não... Então, o Hulk, qual que era a garantia que o Hulk Nenhuma, tinha que é. dar certo? Deu certo. Mas você tinha um anterior, uma tem margem jogador anterior. que você espera mais, Putz, velho, obviamente. esse cara resolveu o problema. Uma dos coisa é clubes que contratar o passou. Gustavo Scarpa, a outra é o Zezinho do... É isso. Do Al É Hilal. por isso que eu acho que a montagem do elenco do Cruzeiro ela é bem questionável. Mas aí é um outro Mas você tá discurso falando que a o gente vai ter Gilberto não foi aprovado quando foi Foi contratado? demais, A gente. discu- eu tô Não, falando de Capitão, se outra a gente pegar coisa. nosso recorte aqui, não, Capitão. não. Os Não, conceitos- Todos nós Gente, aqui eu não aprovamos, estou falando- todos os mídias aí Essa é a melhor aprovaram, contratação velho. do Cruzeiro na temporada. Não Total. estou falando isso. O que eu estou falando é, o Gilberto não chegou com uma chancela que resolveria o problema. É disso que Mas eu tô ninguém falando. tem chancela. E aí- Tem. O Gustavo Scarpa tem. Não tem, O claro que Hulk não- tem. que tem chancela chancela, que senhor. vai resolver o Não problema. tem ninguém, um jogador, você tem como exagerado. Se prometer. não vai também. dar certo, gente. Se não vai dar certo, é outra situação. O Gilberto, guardado as devidas proporções, pro Cruzeiro, pro incógnita. Atlético, era a mesma coisa. O Gilberto, da forma que ele veio como o grande cara e que vários Não. clubes brasileiros queriam o Vocês cara, tão- só. Vocês estão Vou colocando falar o Gilberto aqui. no patamar que ele nunca Presta esteve. atenção, o Edu chegou aqui e conquistou lá a Série B, o acesso, e jogando, aí o torcedor fez musiquinha e tal. Mas quando chega, ele não chega com o status do Gilberto, não. O Gilberto desconfiança, chegou né? com o status, veja bem, status, hein? De ser um jogador melhor que o Edu. Melhor, muito melhor, gente. Vai Claro, vir agora gente. o centroavante Não tem nem Série A. comparação. Mas aconteceu que depois o torcedor começou a pedir até o Edu de volta. Mas quem tá porque o- pedindo o Edu não tá percebendo o que tá acontecendo. Concordo, O Edu não tá eu jogando no concordo, Curitiba. Eu concordo. Mas Tá isso foi lá abaixo atrás, do Cruzeiro isso na foi lá tabela. atrás. O torço, Até o hoje Gilberto, tem. gente, Outro o dia teve Gilberto, alguém- não é possível. Teve. O os Gilberto, caras não gente, acompanham o o Curitiba. Gilberto chegou com aprovação, não vou falar de Perto de 100%. unanimidade, Perto ela é de 100%, burra, Muito perto de 100%. mas é muito alta. Sim. Então não Isso tem não pode como, ir na cara. conta da diretoria, é isso que eu tô Não falando. pode. Não E o- podemos e o- jogar isso na conta da Não diretoria. pode. E Não o próprio atleta acreditava nisso, né? Porque nos bastidores do Cruzeiro, treinando à parte, ele tinha essa percepção de que ele estava, né, num nível diferente do resto da equipe, né? E aí você pega outros nomes também, Tonton. Ramiro, Nicão, Exato. Gilberto, O o Wesley, Wesley. sim. Todos foram acertados. No início, lá atrás, né? Nossa, são nomes Na que teoria, vão ajudar a Interessantes, Série A. nomes Da interessantes. teoria, um Nome. timaço. É, pô, E os, entendeu? e os que eu já falei, Não os- sei não. Ninguém com chancela pra, entre aspas, ser o cara do time, gente. Vocês vão me desculpar. Não é o cara, né? Mas é isso que eu tô, gente. É disso que eu tô Mas o falando. Cruzeiro tem Quando dinheiro pra você contratar o cara? Quando você contrata o Gustavo Scarpa, você tá pensando, esse cara vai ser o cara Mas do meu não time. pode colocar Quando na mesma você balança o contrata investimento do Hulk, Atlético com o você- Cruzeiro. Não, mas eu não tô discutindo isso. É exatamente esse o ponto. É esse o ponto. A capacidade de investimento do Cruzeiro, eu citei isso no início do Para, bloco. a capacidade dele O foi Cruzeiro maravilhosa. foi vendido para um senhor, que é o Ronaldo, que não tem capacidade de investimento. E ponto final. O Como Cruzeiro não? Capacidade não ele tem, né? Ué, Ele então não cadê tem? o investimento? Ah, não. Aí é um capítulo Uma 2. coisa é uma coisa, outra coisa é outra capacidade ele Mas tem, cadê? né? Não quer Não, investir. aí a gente gente, pode questionar o peraí, cadê. Não, peraí. Não dá pra comparar, por exemplo, o Rubens Menin com o Ronaldo.